Vamos então ver mais um conceito básico de geometria. Neste caso, vamos analisar o que são retas paralelas e retas concorrentes. Vamos então começar por traçar a reta AB, isto é, uma reta que passa pelos pontos A e B, e vamos marcar em cima dela um ponto D, isto é, um ponto D que pertence à reta AB. Vamos então ver em termos dinâmicos. Temos a reta AB. Se mudarmos a posição do ponto B ou do ponto A, é evidente que a reta AB muda de posição também. E, consequentemente, o ponto D que pertence a esta reta também muda de posição. Portanto, a reta AB pode ter infinitas posições na nossa folha em que nós estamos a trabalhar, dependendo da posição dos dois pontos que definem a reta, isto é, do ponto A e do ponto B. Cá está outra posição. Vamos imaginar que a nossa posição é até uma posição de maneira que a reta AB seja uma reta horizontal. Vemos aqui todos os pontos, ou seja, o conjunto de pontos infinitos que constituem a reta AB. Vamos agora marcar um ponto C não alinhado com esta reta, significa que é um ponto C que não pertence à reta AB. É evidente que este ponto C pode ocupar infinitas posições na nossa folha de trabalho. E vamos traçar a reta AC, isto é, a reta que passa pelos pontos A e ponto C. E nesta reta vamos marcar um ponto alinhado, o ponto E. Vamos então fazer isto dinamicamente. Marcamos um ponto C. Como nós vemos, o ponto C pode ocupar variedíssimas posições na nossa folha. Imaginemos que é esta posição. E traçamos a reta AC e marcamos o nosso ponto E. E podemos analisar o conjunto de pontos que constituem a reta AC. Ora bem, as retas AB, como nós podemos observar aqui, e AC, têm um ponto comum, que é o ponto A. Isto é, podemos dizer então que as retas que têm um ponto comum são retas concorrentes. Isto é, concorrem num ponto. O ponto A pertence à reta AB e o ponto A pertence à reta AC. Podemos também observar que as retas AB e AC formam entre si um determinado ângulo. Neste caso, podemos dizer que o ângulo CAD, isto é, o ângulo de vértice A, de lados AC e AB, é o ângulo formado entre estas duas retas concorrentes. Podemos ver então que este ângulo é exatamente igual a este. Se nós analisarmos aqui este lado, este vértice e este lado, são exatamente ângulos iguais. Isto é, são ângulos verticalmente opostos. O que é que são ângulos verticalmente opostos? São ângulos que têm um vértice comum. Este ângulo aqui tem este vértice e este ângulo aqui tem este vértice. E os lados de um deles é o prolongamento do outro. Este lado, esta semirreta A para o lado esquerdo, é o prolongamento da semirreta AB do lado direito. A semirreta AC deste ângulo é o prolongamento da semirreta A aqui para baixo. Portanto, podemos dizer que estes ângulos têm a mesma amplitude, são ângulos verticalmente opostos. Mas, para além disso, podemos verificar que entre estas retas existe mais um par de ângulos verticalmente opostos, que é este ângulo aqui em cima e este ângulo aqui em baixo. Ora, vejamos, este ângulo DAC é exatamente igual a este ângulo aqui de baixo. Este ângulo vem aqui, vai ao vértice e vai ao lado B. Portanto, são ângulos com a mesma amplitude. Podemos então concluir que entre duas retas concorrentes é possível definir dois pares de ângulos verticalmente opostos. Temos aqui um par e temos aqui outro par. Vamos ver em termos dinâmicos. As retas AB e AC são retas concorrentes e as retas concorrentes formam entre si um ângulo que nós podemos analisar e podemos definir. Temos dois pares de ângulos, aliás. Cá está. O segundo par é este e o ângulo de baixo, que é o ângulo DAC.
Vamos agora traçar a reta BC, isto é, a reta que passa pelos pontos B e ponto C, e vamos marcar um ponto F alinhado com os pontos B e C. Isto é um ponto F pertencente a esta reta BC. Vamos ver em termos dinâmicos. Marcamos a reta BC, o ponto F alinhado, e podemos ver o conjunto de pontos que fazem parte da reta BC. Podemos mudar a posição do ponto C, neste caso, vamos deixar ficar assim. Continuamos a ter agora os pontos que fazem parte da reta AC. Como nós podemos ver aqui, temos aqui duas retas concorrentes, a reta AB e a reta BC, que são perpendiculares. E são perpendiculares porquê? Porque o ângulo formado entre elas é um ângulo de amplitude igual a 90 graus. Isto é um ângulo reto. Do mesmo modo que vimos para estas duas retas concorrentes, a reta AB e a reta AC, podemos definir aqui dois pares de ângulos verticalmente opostos, mas que neste caso são ângulos particulares. São dois pares de ângulos retos. Temos este ângulo definido por este lado, vértice, e aquele lado. Temos o ângulo definido por este lado, vértice, e este lado. São ângulos verticalmente opostos. E depois temos mais um par de ângulos verticalmente opostos retos, que é o ângulo definido por este lado, vértice, e este lado. E o ângulo definido por este lado, vértice, e este lado. São estes dois ângulos opostos. Podemos visualizar então o outro ângulo que faz parte do segundo par de ângulos verticalmente opostos, que é o ângulo definido pelos pontos A, B, C. Vamos então analisar estas duas retas em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos então dois pares de retas, a reta AB, que é esta reta horizontal, e a reta AC, que são duas retas concorrentes e que são concorrentes no ponto A. E temos mais um par de retas concorrentes, que é a reta AB e a reta BC. Só que neste segundo caso, podemos verificar aqui, enquanto um ângulo deste par não é reto, o ângulo formado por estas duas retas, a reta AB e BC, é um ângulo reto. Então, às retas que formam entre si um ângulo de 90 graus, nós chamamos de retas perpendiculares. É evidente que se mudarmos a posição do ponto C, o ângulo formado entre elas também vai variar. Cá está. Neste caso, a reta AB e a reta BC deixaram de ser retas perpendiculares, passaram a ser retas apenas concorrentes. Então pergunta-se, o que são retas perpendiculares? São retas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Podemos então concluir que as retas perpendiculares é um caso particular das retas concorrentes. E podemos visualizar o conjunto de pontos que fazem parte da reta BC. É um conjunto infinito de pontos. Vamos agora traçar uma reta que passa pelo ponto F, que é esta reta azul, a tracejado, mas que é paralela à nossa reta AC. O que é que significa duas retas paralelas? São retas que não se intersetam. Isto é, a distância entre esta reta e aquela é sempre igual. Se a distância é sempre igual, significa que as retas não se intersetam. Neste caso, temos então uma reta paralela à reta AC que passa pelo ponto F. Não esquecer que o ponto F é um ponto da reta BC. E, portanto, podemos deslocar este ponto em cima desta reta. Ora, vamos ver em termos dinâmicos. E o que nós pretendemos aqui visualizar dinamicamente é a diferença entre uma reta paralela e uma reta coincidente. Portanto, se fizermos passar aqui uma reta paralela à reta AC passando pelo ponto F, se deslocarmos este ponto F, que pertence à reta BC, e deslocarmos este ponto para cima da reta AC, isto é, se fizermos coincidir o ponto F com o ponto C, as retas deixam de ser paralelas e passam a ser coincidentes.
Portanto, retas coincidentes é um caso particular de retas paralelas. A diferença é que, enquanto a distância entre duas retas paralelas é um número maior do que zero, a distância entre duas retas coincidentes é nula. Certo? Ora vejamos. Passamos a reta pelo ponto F paralela à reta AC, a distância é constante. Se deslocarmos este ponto para cima da reta AC, isto é, fizermos coincidir o ponto F com o ponto C, as retas passam a ser coincidentes. Qual é a distância entre essas duas retas? É nula, é zero, não é? Se elas estão uma acima da outra, significa que a distância entre elas é zero. Cá está, neste caso a distância já é maior do que zero, não é? Portanto, são retas paralelas. Vemos aqui a deslocação do ponto F na reta BC e neste caso temos retas coincidentes. Visualizamos o conjunto infinito de pontos que fazem parte da reta AC.